Vitória, Oi. você há quanto tempo você está no ateliê Marcelo Áquila? Aliás, é um antiquário. Isso. Olha, que eu comecei a trabalhar aqui faz uns 5 anos, né? Assim, mais ou menos. Porque eu já arrumei estágio na minha área de arquitetura e urbanismo, já trabalhei na prefeitura, já trabalhei para um escritório de engenharia. Mas que eu estou aqui em firme na loja, então, se for ver, vai estar uns 3 anos. Mas o antiquário aqui, o Marcelo Águila, que é o seu tio, já existe há quantos anos? Ele existe há pelo menos uns 30 anos, que ele está aqui no Embu das Artes, né? E ele ama a cidade, por isso ele escolheu aqui também por conta do tio dele, o Totti. Ah, o Totti. Então, essa linha de artista vem de uma família já há muitos anos. Sim, há muitos anos. O Totti Beck, né, que é o tio meu e do meu tio, ele é tio-avô meu e tio do meu tio, né? Ele sempre gostou do Embu, ele veio pra cá com 14 anos, fazendo cinto de couro na bolsinha de couro na feira. Ele trabalhava no chão, na época de 69. De lá pra cá ele construiu um império, ele começou lógico, saiu da feira, né? E aí ele montou uma loja, o casarão. Aí ele começou na Ele barraca. isso. Ele foi o precursor, assim, ele começou na barraca aqui em Embu, o Totti. Na primeira leva. Isso, na feira de 69. Ele era hippie, naquela época ele era adolescente. E de lá pra cá ele vendeu muito, ele fez muito sucesso com essas peças de couro, né? E aí depois ele foi virando um antiquarista, ele é artista, então ele aí fundou a oficina de agosto. E aí ele expunha as peças dele nas lojas que ele tinha no centro de Embu. E nisso o Marcelo Águila aprendeu o ofício com ele, esse universo. Esse espaço aqui é do Marcelo Águila ou do Totti? É do Marcelo Águila, do meu tio. Mas e o espaço que o Totti montou onde era? O espaço que o Totti tinha, ele ficava ali no Casarão Vermelho de Embu, na frente da Igreja Católica, do museu, os sim, jesuítas. Sim. E lá ele ficou por muitos anos. Ele morou no garimpo com a minha avó, minha bisavó, Helena, que é mãe da minha avó e dele, né? Então ele morava no garimpo e tinha a loja dele naquele Casarão Vermelho. E aí ele trabalhou acho que muitos anos, na época de ouro do Embu, né? Que era a época que tinha muitos clientes estrangeiros, a feira era muito forte na época, muita cultura. E aí ele também tinha essa já a oficina de agosto, então ele já fabricava o Divino Espírito Santo, com aquele passarinho, e as artes. E minha mãe, ela sempre gostou também de arte, e meu tio. E aí eles sempre, desde pequenininho, eles foram crescendo nesse mundo artístico. E aí até que a minha mãe desenvolveu esses talentos desde pequena, só que aí o meu tio começou com a loja antes da minha mãe. Então a sua mãe é artesã também? Isso, ela começou, a primeira profissão dela é analista de sistemas. Mas depois que eu nasci, depois que ela me teve, ela começou como artista. Aí ela largou essa profissão de análise de sistemas e continuou sendo artista plástica. E quais peças sua mãe produz? Qual artesanato que ela faz? Ela pinta quadros, ela já fez esculturas realistas, ela já mexeu com resina, mesa de resina, mesa de centro. Assim, a área da minha mãe é mais o restauro, né, a pintura em peça e também telas e quadros no estilo industrial. Nossa, sua mãe é uma artista bem completa. Mas eu fiquei sabendo também que você também tem os seus pitacos da artístico, você tem seus dotes artísticos. Me fala aí um pouco do seu trabalho. Eu comecei a fazer cuias, né, com buquinhas de coco. Então essas cuias, elas são produtos recicláveis. E eu acabo trabalhando nelas, eu acabo pintando em cima da cuia e depois eu resino, fica uma coisa de porcelana, fica um objeto de arte de cozinha de porcelana. E depois da cuia eu comecei a fazer pratos decorativos. Essas cuinhas de coco, como que vocês fazem para conseguir a cuia? Porque vocês compram o coco pronto ou existe algum lugar que fornece as cuias para vocês? Como que vocês fazem com esse coco? Essas cuias a gente obtém elas no mercado. Eu vou no Sem mercado. O coco, então, só a cuia. Isso. Assim, a gente compra o coco no mercado, coco seco. E lá dentro do mercado a gente seleciona sempre as maiores para poder, né, ter mais engajamento. E aí a gente traz pra cá, já abre elas. A gente tem um sistema de abrir, né, de uma fita de corte. Elas viram, um coco faz 2 cuias. Certo. E nisso a gente tira a polpa, né, a gente usa aquela polpa do coco, tira a água do coco e depois a gente fica com o bagaço, com a casca. Essa polpa, o que vocês fazem? Cocada, doce, o que? A gente usa, assim, a gente faz às vezes cocada, mas a gente faz muito leite de coco. Legal. Com esse resto do coco a gente bate no liquidificador
e vira um leite que substitui o leite de caixinha. Então a gente acaba usando esse que é um leite natural, que ele fica parecido com o gosto do leite de caixinha e acaba não gerando um outro tipo de problema, de câncer no futuro, coisas assim. É um pouco muito saudável, inclusive a questão da glicose, né? Ele não tem teor de glicose, então isso... Ele é um pouco gorduroso, mas assim, ele é melhor do que o industrializado. É gorduroso, mas você tá magrinho. Ah, meu Deus, quem dera. Então você anda tomando pouco coco, né? Sim. Legal. Mas é super legal. E aí essas castanhas, tipo assim, esses balls, quando eles são finalizados, eles vendem muito fácil. Porque eu falo que sempre que é um artesanato brasileiro. Então ele já tem toda uma pintura ali dentro, uma decopagem com a resina e fica igual uma porcelana. Então as pessoas que gostam muito assim do artista aqui, do artesão de Embu, eles valorizam. E essa técnica, você aprendeu com a sua mãe ou foi uma criação que veio na sua cabeça? Como que surgiu essa técnica? A minha mãe, ela me inspirou a fazer essas criações. Também é porque aquilo é uma ocupação, é uma terapia ocupacional. Então ajuda, porque você está ali concentrada ali naquela parte de produzir em alta escala. Então você fica lá, você lixa todos, depois você passa o látex, depois você vem com a colagem, a resina. Então você acaba se distraindo fácil. E ela me inspirou, ela teve essa ideia, não sei se foi pelo Pinterest, eu acho que sim. Mas ela acabou colocando em prática. E ela foi me falando, Vi, faz que vai dar certo. O prato também é o mesmo processo? O prato também, só que o prato já é algo, não é tão reciclável, porque não é vidro, né? Então eu compro os pratos. Você pega um prato comum e... um prato de vidro e eu faço a decopagem. E aí quando ele tá pronto, esse prato, eu coloco pra vender. E a pessoa pode lavar tudo? Não? Pode lavar. Ah, então ela usa até pra almoçar, jantar? Sim. Os materiais que vai no coco, eles é um e do prato é outro. O prato são tinta vitral, é verniz vitral, porque é pra vidro. E o coco já é algo, uma resina. Só a resina que vai. Entendi. Pra dar aquele alto brilho. E aqui no espaço vocês têm móveis, tem telas e o que mais? A gente tem os nossos móveis, eles são estilo industrial, então estilo de ferro com madeira. Então ele acaba sendo um rústico com moderno, tem essa mescla. E a gente também tem os quadros da minha mãe que também seguem esse padrão de ser industrial. Então a maior parte não é em tela, é mais em pintura em madeira recortada, com chapa de ferro atrás. Ela até pinta em tela, mas o forte da gente é mais o estilo steampunk industrial. E a gente, além disso, a gente também tem vasos de porcelana, tem luminárias, a gente fabrica cadeiras também, se precisar. Que bacana. E começou já com essa proposta há 35 anos atrás, sabe dizer? Não. O Marcelo e minha mãe, há 35 anos atrás, na verdade, o meu tio sempre foi antiquarista. Então ele sempre trabalhou com antiquário, com restauração, com... sempre garimpou de outros lugares, né? Altar de igreja, século XVII. Comprando e vendendo. Isso. Ele sempre teve contatos, né? E, enfim, ele já teve Aleijadinho, ele já teve um altar século XVII da Igreja Católica. Nossa, que preciosidade. Santa Ana. Então, assim, ele no começo, aqui onde a gente tá, era um antiquário. Então, todas as peças do Marcelo, tipo, há anos atrás, eram peças que tinham um tempo útil de vida bem longo, assim, né? Era peças de E depois que arte. veio a ideia dele começar a fabricar os móveis. Isso. E aí com essa visão de tornar o produto com cara de antiquário também. Isso. Fez essa mescla entre a madeira e o aço. Esses metais não enferrujam, no caso. Então, aí em 2016, né, até 2015, ele sempre mexeu com o antiquário, porque ele, né, eu tinha muitos clientes, né, sobre essa área, arte sacra. E aí em 2016 ele tem uma virada, uma reviravolta, que ele anda pela rua dele, lá no Oscar Freire, ele começa a ver a tendência, participou de várias feiras e tal, e aí ele começa a pensar, por que não criar algo novo? Aí ele começa a ter umas inspirações, e aí ele vai criando, aí ele cria o armário elevador, o armário container, e aí depois de 2016 o foco dele é mais o estilo industrial. Que bacana. O Marcelo Águila mora na região do Oscar Freire. Isso, ele mora no Oscar Freire. Ele quase não vem pro Embu. Ele vem, que a gente tem 2 lojas aqui. Tem aqui que é o antiquário e tem lá aqui embaixo que é o estúdio, ele fica mais no estúdio. Ah, entendi. Aqui quem cuida mais é eu e minha mãe. Mas esse estilo industrial, a gente começou com ele porque é um estilo mais comercial também, né? Não que a arte sacra não seja, mas é um estilo que vende mais. Sim. Que é mais adaptável ao apartamento, à casa. E qual que seria o móvel elevador que você comentou? Um armário elevador, ele é assim, um armário de praia, ele é todo de ferro, ele é grandão, tipo 2,10 metros, e a porta dele é um elevador, é tipo uma sanfona.
Que aí você puxa assim, aí vem aquele elevador antigo. É um elevador antigo adaptado para um móvel. E Chama hoje, armário elevador. então mantém o que o Marcelo fez, ele fez uma releitura e ainda mantendo com o aspecto já de um produto antigo. Mas Isso. é uma mescla entre o moderno e o antigo, E digamos o assim. antigo, exatamente. Uma Ele tem conversa. ele tem essa mescla, por quê? Porque ele ama ainda o antiquário, então a gente tem algumas peças assim de antiquário, inclusive os livros, né, que são antiguíssimos de exemplares, mas ele também tem o ferro. E o ferro, ele querendo ou não, ele transmuta entre o antigo e o novo. Sem dúvida. Então ainda permanece sendo um antiquário, não é por conta do tempo, que ele é um móvel moderno, mas ele simboliza às vezes algo antigo. E passa por um tratamento esses metais para não enferrujar. Sim. Aqui, por exemplo, é pintado. Esses daqui, ele já todos o ferro mesmo, todo na cor prata, ele é na cor prata, só que a gente às vezes passa toda a peça de ferro, geralmente tem um rapaz que faz o acabamento na oficina e ele tem que passar 2 mãos de verniz náutico. Pra poder evitar a corrosão, porque cada pessoa lá dentro é responsável por uma parte. Então tem aquela que faz, tem a que faz o rebite, tem aquela que já faz o formato e tem outro que já é o final, que é o acabamento. Aí tem que passar o verniz náutico para tentar evitar a corrosão. Mas é claro que a gente não evita de levar um móvel desse pra região assim, que tem muita maresia ou que vai ficar muito exposta ao sol e chuva. Entendi. Até porque o ideal do móveis é ficar abrigado, mas independente do material, né? Não vamos tacar um monte de sal aqui. Ou ficar muito exposto no sol, né? Que vai desbotando. Mas o tempo de vida útil também é muito longo. Depende assim muito do cuidado da pessoa também. Porque quando sai da loja, a gente já não se responsabiliza, porque às vezes a pessoa, ela quer passar um produto, pode acabar manchando. Igual você falou, às vezes ela deixa num lugar que pega muito vento não, muita chuva, muito sol. E aí acaba que... Sim, tudo acaba. Porque é material, né? Tanto madeira quanto ferro. Tudo Cuidado acaba, essencial. uma hora tudo acaba, né? Mas é claro que a gente quer que dure bastante. Se tiver os cuidados certos. Tem uma estimativa de vida longa. Isso. É como quadro, né? Quadro é um produto de extrema durabilidade. A gente pega o Mona Lisa aí, tem mais de 400 anos, não só o Mona Lisa, diversas obras, tem mais de 500 anos, e aí a obra está presente. O próprio, as obras do Aleijadinho também já faz bastante tempo, mas ainda estão lá preservadas. Tem que preservar. Sim, tudo depende da onde vai ser posto e do cuidado que vai se ter na hora de limpar, na hora de passar um pano, na hora de passar um produto. Sim, onde armazenar. Isso, exatamente. Se tem cupim, se não tem. Se vai ficar no sol, na chuva, coisas assim. Vitória, pra gente finalizar, primeiro dizer que é um prazer assim enorme falar com você, mas estava falando do seu tio Totti, e o Totti, ele surge por onde? O Totti foi seu tio avô. Os pais dele, os pais, no caso, que acho que são seus avós? O Totti, os pais do Totti são seus bisavós. Isso. E eles também eram artistas? Me fala um pouco disso. Ah, legal. Assim, o Totti é irmão da minha avó, por parte materna. Certo. Então, assim, ele é irmão caçula da minha avó. Então, aí, o que acontece? O pai dele, meu bisavô, que é o Ataíde com a Serena, o Ataíde, ele era restaurador de igreja. A Serena é sua bisavó. Isso, que é a avó, é a mãe da minha avó. Será que é por isso que você é uma pessoa serena? Eu acho. Eu acho. Quase que eu recebi esse nome. Aí, tipo assim, o Ataíde, ele sempre foi restaurador de igreja, ele era muito inteligente na arte sacra. E aí, então, acho que já vem daí que o filho dele, Totti, pegou essa coisa da criação, de arte, de pintura, porque o pai dele, que era o meu bisavô, ele ganhava dinheiro, assim, restaurando igrejas para os padres, os padres pediam alguns favores, ele fazia na época, e aí acabava ganhando algum dinheiro por fora também, e aí acho que o filho dele, caçula, acabou vendo isso, cresceu com esse intuito artista. Ele começou como eu falei, assim, fazendo bolsinha de couro, cinto de couro na feira aqui do Embu. E aí, depois que ele teve a primeira loja dele aqui em Embu também, ele começou a ser artista plástico, né? Então, ele faz aqueles lindos quadros, tudo em madeira, tudo assim, entalhado. Aí tem, tipo, ele usa muito temas como Adão e Eva,
a Arca de Noé, ele começou com esses temas, né? E depois ele foi abrangendo outros, mexe com muito papel machê também. E também tem a visão empreendedora, né? Foi se adequando, igual você comentou no Marcelo Águila, que na Oscar Freire viu algo parecido, e aí viu algo que achou interessante, despertou interesse. Isso. E acabou desenvolvendo todo esse processo que vocês fazem hoje aí, essa mescla entre o metal e a madeira. Sim, e a minha avó, que é irmã do tio Totti com meu avô, quando eles casaram também, eles já eram feirantes. Então a minha família começou na feira, se for ver, porque o meu avô e minha avó, eles casaram na feira. Minha avó trabalhava com tecelagem e o meu avô tinha uma barraca na feira. Aí quando eles casaram, eles acabaram trabalhando junto, viraram comerciantes. Depois eles viraram dono de loja. E aí foi vindo, conseguiu um patrimônio, porque começou lá atrás, lá na freguesia do Ó, meu avô e minha avó, e o Totti aqui no Embu. Aí passaram-se os anos, eles ganharam dinheiro lá, o Totti aqui, com a Sônia, e aí depois o meu tio, Marcelo, foi ficando mais mocinho, com a minha mãe, e eles vieram pro Embu pra conhecer, pra visitar o tio e tal, e acabaram se apaixonando pela cidade. Que bacana. Ouvindo você conversar, ouvindo você falar, me lembrei do Rousseau, que o Rousseau falava que o homem é fruto do meio. A história de vocês é muito bacana, porque vai ao encontro disso, né? Porque as pessoas precisam... O meio é muito importante. Sim. E acho que vocês carregam a veia artística já de longa data, né? Você já tem da geração dos seus bisavós. E agora você é a menina que faz o artesanato. Sim. E Vitória, mais um prazer grande falar com você. Obrigado. Conversei com a Vitória. Estivemos aqui conversando com a Vitória Águila, que é sobrinha do Marcelo Águila, que é o nome do antiquário. Conversamos com a Vitória. Gostaria de estar agradecendo você, Vitória, Obrigada. Pela participação. Aprendi bastante com você. Gostei de saber da história do Marcelo Águila. Fala como que a gente faz para chegar aqui no Embu e passa todos os seus contatos. Para chegar aqui no Embu das Artes é simples. Tanto pelo Waze como no GPS, né? Você coloca Viela das Lavadeiras. A Viela das Lavadeiras é uma ruinha, né, que dá para desemboca em 2 ruas, e você coloca Antiquário Marcelo Águila. No meio da viela tá a nossa loja. A nossa loja tem uma porta de flores aqui na frente com 2 leões de concreto. Não é super simples, né, não tem como se perder. Viela das Lavadeiras, Antiquário Marcelo Águila, número 34, Embu das Artes, centro. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Estive conversando hoje com a Vitória, essa menina simpática aqui. Obrigada. Obrigado, Vitória. Obrigada.